Então, para mais um ensinamento que hoje virá através do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chiquinho de Jesus. Aqui tem uma passagem bíblica que diz assim: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem por uma hora pudeste velar comigo? Vou repetir essa passagem que está em Mateus, capítulo 26, do versículo 40. É uma passagem bíblica que diz assim: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Jesus estava correndo risco de vida a qualquer momento e precisavam, os apóstolos, eles precisavam, os discípulos de Jesus precisavam ficar vigiando, né? Para alertar a todos, né? Que os guardas estavam ali para prender Jesus. Mas Jesus volta de repente e vê que todos eles estão dormindo. Quer dizer, se chegasse os guardas, iam encontrá-los dormindo, não ia poder fazer nada, já pensou? Bom, aí Emmanuel vem em cima dessa passagem bíblica que nos diz: Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. Ele veio acordar porque nós estamos adormecidos, encantados, hipnotizados pelas coisas da Terra. Nós estamos adormecidos. Essa que é a verdade. Não é? Aí ele fala: é interessante lembrar, todavia, que em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos, conscientes das próprias obrigações. Mas Jesus não chamou qualquer um. Jesus chamou aqueles, né, que se diziam amigos dele, que amavam ele e que gostavam dele, para o cumprimento de seus deveres e obrigações, que é proteger Jesus. Aí ele fala: entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. Então Jesus não pôde nem contar com os amigos mais íntimos dele. Jesus, que sempre fora até então tão amigo deles, né? Aí ele fala: é indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Então Jesus continua em vigília, continua ativo. Jesus continua ativo, trabalhando 24 horas por dia, cumprindo também com seu dever e sua obrigação, né? Para colaborar conosco. Aí ele continua: claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Pois é, Jesus ele não vai dar tarefa para aqueles que ele sabe que vacila. Ele vai dar tarefa para aqueles que, não é, que têm discernimento e responsabilidade. Aí ele fala: olvidando o mandato de que são portadores, olha só, inquietam-se pela execução dos próprios desejos. Então, veja bem, vamos refletir aqui. Olvidando, ou seja, fazendo vista grossa, não fazendo as coisas com responsabilidade. Ele fala: olvidando o mandato de que são portadores. Nós não temos um mandato, nós não temos uma responsabilidade perante os outros e perante nossa própria consciência. Todos nós temos. Ele fala: olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos. Então, os nossos próprios desejos é que nos tira do foco do nosso mandato de responsabilidade. Aí ele fala: a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre
não passa simbolicamente de 1 hora. Porque a gente tem pessoas, tem um livro do Chico, se não me engano, eu não sei se chama-se Sol nas Almas, que diz o seguinte, que 1 minuto de insânia pode provocar em nós provações cruéis por longo tempo, por muitos anos, ou até séculos. 1 minuto de imprevidência, hein? Para se ter uma ideia. Então, se a gente perde 1 hora, 2 horas com o encantamento, não é? Com a fantasia, a ilusão que a Terra oferece, a gente perde uma grande oportunidade de vencer nossas provas, através do cumprimento dos nossos deveres, não é? Nós temos, na realidade, que aproveitar cada segundo de nossa existência aqui na Terra. Cada segundo de nossa existência aqui na Terra tem que ser aproveitado, através do otimismo, da esperança, da fé, através de bons pensamentos, a todo instante. Muito bem. Esquecem-se. Eu vou ter que interromper isso aqui, essa lição, para contar algo para vocês que acabou de acontecer comigo, para que sirva de lição para todos nós e alerte também, né? Ainda há pouco, a minha filha saiu para trabalhar, 1 hora da tarde. Agora são 3 horas. Aí, o que acontece? A minha filha saiu para trabalhar. Aí, de repente, eu estava na cama com um pouco de dor de cabeça. Ultimamente, eu tenho dor de cabeça todos os dias por causa de sinusite. E aí, eu recebi um zap da minha filha falando assim, pai, esse é o meu novo número de telefone. Aí apareceu no zap a foto dela com o marido dela, o meu genro, né? Depois de meia hora, ela falou que ela tá construindo, né? Tá com muita preocupada, porque ela tá mexendo com construção. E quando a gente mexe com construção, dá muita dor de cabeça, muito transtorno. E ela tá com pouco dinheiro também para fazer as coisas da obra. Aí o que acontece? Aí ela mandou no zap que precisava de R$1.600. Ou melhor, minto eu, de R$4.000, coisa assim. Eu falei que não tinha, né? Ela falou, então me arruma pelo menos 1.600. Aí eu fui no banco e fiz o depósito. Aí depois de meia hora, 1 hora, ela ligou no zap e falou que precisava de mais 3.000, porque não ia dar para pagar as dívidas dela. Aí eu falei assim, eu não vou. Falei para ela que não tinha. Não tinha. Mas depois, quando eu ia fazer esse evangelho que eu estou fazendo aqui agora, me deu uma dor na consciência. Eu falei, eu não posso deixar de ajudar minha filha. Né? Vai me fazer falta esse dinheiro, mas eu não posso deixar de ajudar ela nessa situação que ela se encontra. Aí deixei o evangelho que eu ia fazer e peguei meu carro e fui até a agência bancária. Aí eu lembrei, né, que eu não faço nada na minha vida sem primeiro consultar Jesus. Eu não faço nada sem consultar Jesus, porque todos nós, é o que eu mais falo aqui, é isso. Todos nós temos que ter intimidade com Jesus. Eu acho que ter intimidade com Jesus é mais importante que frequentar a religião. Né? É colocar Jesus na frente de nossas decisões. É consultar Jesus sempre que a gente vai fazer alguma coisa. É não fazer nada sem consultá-lo. É pedir sempre, sempre para Jesus que nos dê a inspiração necessária nas decisões a tomar. Quem procede assim jamais faz escolhas equivocadas. Jamais passa por qualquer tipo de problema. Porque ela sempre coloca Jesus na frente do que ela vai fazer. Só que quando eu fiz o primeiro depósito para ela, de R$1.600,
eu não tinha consultado Jesus. Agora, nesse segundo depósito que ela falou que precisava de mais, aí eu lembrei, falei, meu Deus, eu não consultei Jesus, mas agora eu vou consultar. Parei o meu carro, na primeira sombra que eu achei, que está muito quente, parei o carro embaixo de uma sombra e conversei com Jesus. Falei, Senhor Jesus, se vós acham que eu devo fazer esse depósito agora que eu estou indo para o banco para minha filha, fazer com que eu faça o depósito e tudo siga seu curso normal. Se não, Jesus, fazer acontecer algo que impeça. Pronto, conversei com Jesus, expliquei para ele e tudo bem. Aí liguei o carro e saí. Quando eu saí, liguei o carro e saí, me veio uma intuição. Falei, meu Deus, e se isso for um golpe? Aí parei o carro novamente. Liguei para ela, ela não atendeu. Liguei para uma outra filha minha, também não atendeu. Eu fiquei sem saber o que fazer, eu falei, bom, eu vou ligar então para o meu genro, que é o marido dela. Aí liguei, ele falou, é golpe. É golpe. Eu falei, meu Deus do céu. Então, pessoal, eu fui vítima de um golpe, né? Fui vítima de um golpe. Quase que eu ia perder 4, 5 mil reais, mas só foi 1.600. E que vai fazer falta, né? Porque na época que a gente está passando não é brincadeira. Mas foi menos pior. Aí, o certo era fazer um BO, mas eu não vou fazer isso não. Porque não vai dar para reaver esse valor, né? Mas aí eu resolvi, e ele continuou ligando para mim. Os golpistas continuaram ligando para mim. Aí eu peguei e resolvi mandar uma mensagem para ele. Aí eu mandei uma mensagem, né? Pedindo que o nosso Senhor Jesus Cristo ilumine a vida deles, né? Que ilumine a vida deles cada vez mais. E Deus os proteja e os ampare. Pronto, acabou, encerrou o problema. Mas eu estou contando isso para vocês, pessoal, para que nós façamos isso. Não façamos nada, eu tenho certeza absoluta. Eu sofri esse golpe porque eu não conversei com Jesus antes de ir. Tanto é que quando eu orei para ele, que eu já estava na metade do caminho para ir no banco fazer o segundo depósito, que eu conversei com Jesus, na hora veio a resposta. Na hora, não demorou 2 minutos. Veio a resposta. É golpe. Entendeu, pessoal? Então, estou falando isso para que vocês, não é para que vocês não caiam em golpe. Não é isso, a minha intenção não é essa. A minha intenção em avisá-los, eu peço isso até pelo amor de Deus, não façam nada, nada, nada sem consultar Jesus Cristo. Porque todos nós nessa terra sofremos por quê? Por que todo mundo passa por sofrimento? Por causa de escolhas equivocadas. Mas aí vem a segunda pergunta, e por que nós cometemos escolhas, fazemos escolhas equivocadas? Por falta de intimidade com Jesus. Porque se nós nos habituássemos a tudo que for fazer, colocar Jesus na frente, duvido que algo daria errado em nossa vida. Duvido. Eu duvido muito. Então fica aí o meu recado de coração. Conversem com Jesus. Tenham intimidade com Jesus Cristo. Porque hoje em dia, até para sair de nossa casa, para atravessar a rua, para ir numa padaria, tem que primeiro conversar com Jesus. Porque pode vir até bala perdida. Ultimamente nós andamos muito vulnerável. Então, a única forma da gente conseguir uma imunidade, inclusive para a nossa saúde, para nosso bem-estar, nossa segurança, é através da intimidade com Jesus. Intimidade com Jesus é não fazer nada sem consultá-lo. Nada sem consultá-lo. Quem consulta Jesus antes de suas decisões, não casa com a esposa errada, não casa com o futuro marido errado, não acha emprego errado, nada dá errado. Porque a pessoa, antes de realizar o que deseja, colocou Jesus na frente. Aí eu duvido que dê errado. Com confiança, com fé. Senhor Jesus, estou de férias, vou fazer uma viagem, mas eu não posso, Senhor, realizar essa viagem que eu mereço, sem primeiro consultá-lo. Então, Senhor, gostaria que o Senhor me desse um aviso, se eu devo fazer essa viagem, me acompanhe, me proteja, me ampare. Se não, Senhor, não for de sua vontade, fazer acontecer algo que impeça. É assim que se conversa com Jesus.
É assim que se conversa com Jesus. Aí eu quero ver o que vai dar errado em nossa vida. Vou dar outro exemplo. Digamos que nós estamos na nossa casa e nós estamos com vontade de ir até a nossa vizinha. Até a nossa vizinha. Antes de ir, tem que conversar com Jesus. Por mais que a gente ame a vizinha, por mais que ela seja uma pessoa bondosa e caridosa, aí fala, Senhor Jesus, estou indo na casa da minha vizinha. Me acompanhe, me proteja, me ampare, e coloque a palavra na minha boca, fazer com que todos que de mim se aproximam cheguem lá, sinta a sua presença, a sua paz e o seu amor. Se não for de sua vontade, fazer acontecer o que impeça, se eu não vá, Jesus. Pronto, acabou. Quem vive assim não tem medo de nada. Não tem medo de nada. Percebe? Por quê? Mesmo porque, pessoal, nós não sabemos qual o espírito que pode estar no portão da nossa vizinha. Pode ser que esteja um espírito que pode não gostar da nossa presença, porque a gente tem fé em Deus, não é? Pode não gostar da nossa presença. E aí vai nos prejudicar, porque vai pegar a gente vulnerável. Mas, a gente conversando com Jesus, aí a coisa muda. Aí a gente não é evidente para saber quem está no portão do vizinho, o espírito. Se a gente não é evidente, então tem intimidade com Jesus. Coloque Jesus na frente de suas decisões. É assim que funciona. Muito bem. Então vamos lá. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhe oferece. Esquece-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látigo da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Olha só que coisa fantástica, tá vendo? Vou ler isso aqui novamente. Olvidando, ou seja, fazendo vista grossa, não ligando, né? Olvidando o mandato de que são portadores, então nós não podemos vacilar com o mandato, ou seja, com as nossas responsabilidades que nós temos aqui na Terra, os nossos deveres e obrigações. Então, a pessoa que não dá importância para os seus deveres e obrigações, dos quais são portadores aqui na Terra, inquietam-se pela execução dos próprios desejos. Ou seja, a gente sai do foco por causa dos próprios desejos, da fantasia e da ilusão, né? A observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Então, a gente fica observando os dias rápidos que o nosso corpo físico nos oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade. Não os dias rápidos que passam na nossa vida, mas a eternidade, né? Nós vamos, porque nós somos espíritos, nunca podemos esquecer isso. Nós somos espíritos criados por Deus, à semelhança de Deus. Então nós somos espíritos passando por uma breve experiência na Terra. Uma breve. É como um piscar e abrir de olhos o nosso tempo aqui na Terra em relação à eternidade. E nós não podemos sair do foco de nossas responsabilidades perante nossa própria consciência por causa da fantasia e da ilusão que a Terra oferece. Porque sobre a Terra tudo é matéria. Tanto é verdade que a gente chegou aqui sem nada e vai voltar sem nada. O que é material vai ficar na Terra. Os nossos bens vão ficar na Terra, que a gente valoriza tanto. E Jesus falou, buscai primeiramente o reino de Deus, sua justiça, todo o resto virá por acréscimo. Esse sim é que nós temos que ver. O nosso foco deve ser esse. E não que vai valer para a eternidade. E não o que o nosso corpo físico pede, que é passageiro, é ilusório. Por isso que ele fala, esquece-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, quando nós retornamos para o nosso verdadeiro local de origem, os obreiros distraídos, olha só, distraídos, não prestou atenção.
não agiu com responsabilidade perante sua própria consciência. Aí ele fala, choram sob o látego da consciência. Porque quando chegarmos, retornarmos ao nosso verdadeiro local de origem, lá tem um juiz implacável que vai nos cobrar reparação. E esse juiz que nos persegue noite e dia é a nossa própria consciência. Quem escapa desse juiz? Ninguém. Não é Deus, não é Jesus, não é nenhum espírito. É a nossa consciência implacável, cobradora. Choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes aos ouvidos as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por uma hora pudestes velar comigo? Ora, amigo de Jesus, filho de Deus, Jesus pede para que todos fiquem em vigília, atentos, porque Jesus corria risco e eles dormiram. É exatamente isso que está acontecendo comigo e com você, com todos nós. Jesus vem nos visitar todos os dias, e a todo momento. E na maior parte das vezes nos encontra adormecido, invigilante, vulnerável. Essa que é a grande verdade. Eu acabei de dar o exemplo. Eu não orei antes de fazer um depósito para minha filha, que aconteceu, eu caí do golpe. Mas na segunda vez, no segundo golpe, eu não estava adormecido, não estava dormindo. Eu acordei, conversei com Jesus, pedi inspiração se devia fazer o depósito para minha filha ou não. Jesus deu a resposta em 2 minutos. Era golpe, não era para fazer o depósito. Tá vendo? Aí, nossa própria consciência vai responder, nós estamos vigilantes? Atentos? Não estamos absortos em nossos pensamentos, absortos, preocupados com os nossos problemas. Como é que está o nosso pensamento? Como é que está as nossas emoções? Como é que está o nosso otimismo? Como é que está a nossa esperança? Como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa segurança? O nosso equilíbrio? A nossa paz? Como é que está isso? Como é que está isso? Estamos confiando em Jesus? Estamos tendo intimidade com Jesus? Quem tem intimidade com Jesus? Quem tem intimidade com Jesus, não eventualmente, mas durante toda a sua vida sempre teve intimidade com Jesus, jamais estará com imunidade baixa. Nenhum coronavírus pega, nenhum câncer pega, nada de mal vai acontecer com uma pessoa que durante sua vida tem intimidade com Jesus. Essa é que é a verdade. Aí ele continua. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador, mas recuam-lhes aos ouvidos as palavras endereçadas de Pedro, a Pedro. Então, nem por uma hora pudesse velar comigo. E, em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Se não estamos acordados com Jesus nem uma hora, que era uma hora só que é para eles ficarem vigilantes, eles dormiram. Foram entorpecidos por causa de suas fragilidades, vulnerabilidades e por falta de empenho para cumprir com seus deveres e obrigações. Faltou responsabilidade para Pedro e para todos os discípulos. Nenhum ficou sob vigília. E nós, como é que nós estamos? Nós estamos sob vigília, como ele fala aqui? Em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo, ao menos uma hora, como pretendemos a divina união para a eternidade? Fica aí para a nossa reflexão.
para que todos nós tenhamos intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite para todos.